Você que tem o desejo, que pode ser secreto, de ser artista, já parou para conversar com alguém que vive da sua arte, com alguém que enfrentou, que teve que enfrentar para poder se lançar? Você já parou para pensar na relação da arte com a espiritualidade? Ou de onde vieram os nossos dons? Que tipo de crença existe em torno da questão artística? Eu sou a Débora, sou taróloga, sou artista. Vim aqui na Feira Motim, em Brasília, para entrevistar 3 artistas do Cerrado que vão falar sobre a sua arte, a relação da arte com a espiritualidade. Vamos? Jamendo.com. Meu nome é Tatiane Leão, eu sou de Goiânia e tô aqui em Brasília participando da Motim. E é isso, sou artista, sou astróloga e sei lá qual outra profissão por vir. Quando eu tinha 18 anos, na época de escolher essas coisas de vestibular, eu era uma pessoa, assim, uma garota muito angustiada, porque eu não sabia o que fazer com 18 anos. Não tinha esse peso da profissão, assim. As minhas irmãs já sabiam, eu não. E acabou que, na época, eu escolhi administração e aí eu fiquei num limbo muito tempo. Eu escolhi administração, mas sabendo que eu não queria, que eu queria era artes, mas não era era uma decisão, assim, com consciência, porque eu não tinha ninguém de referência na minha família de nada, amigo, nada, um artista profissional, sei lá, né? Mas a arte, ela já era minha mesmo, assim, dentro de mim, né? E aí eu fiz administração, aí eu fiz faculdade de administração, depois eu fui para a área do marketing, e aí houve uns momentos de desconexão mesmo, e eu fui morar em São Paulo para estudar. E aí lá eu realmente, isso já estava com 20 e tantos já, e eu voltei para Goiânia para poder fazer artes. E aí eu já entrei com uma maturidade muito grande, assim, porque eu já estava sabendo exatamente o que eu queria, né? E aí eu fui para estudar, então eu entrei na segunda faculdade e ninguém me parou, assim, nas suas críticas. Muitas pessoas que entram na faculdade de artes, elas desistem porque não tem essa maturidade com 18 anos, então eu já estava com 20 alguma coisa, sei lá, nem lembro mais. Então, assim, os professores, eles falavam críticas, faziam umas ok, mas outras não tinha nada a ver, assim, era o trabalho que eu queria fazer. Então, eu pude fazer essa caminhada aí com mais consciência, mas, na verdade, o que mais foi a minha faculdade mesmo foi a feira. Eu trabalhei, desde quando eu entrei na faculdade de artes, eu fui para as feiras. Fazia feira na faculdade, fazia feira em todo quanto é lugar. Então tem 15 anos que eu trabalho com feira. E a feira é um lugar muito democrático, a feira é um lugar de aprendizado, a feira é um lugar de amadurecimento, a feira é um lugar de humildade, a feira é um lugar de você criar identidade com o seu trabalho, entender o que o público quer. Ela é completa. Na faculdade ela me deu embasamento teórico, me deu grandes amigos, né, possibilidades de ver outros mundos, pensamento crítico, mas os fundamentos, tudo que o meu trabalho é hoje, tudo que eu sou hoje, eu devo muito às feiras, porque realmente é um lugar de troca muito grande, né? Principalmente também por ser um lugar acessível, democrático, e eu queria muito, sempre o meu propósito foi ter uma arte acessível. Uma arte acessível, uma arte que esteja com as pessoas, que não tenha barreiras, assim, sabe? Onde cada um pode adquirir o que quiser, como quiser, usar como quiser, né? Mas hoje eu fico muito feliz, porque eu participo de feiras hoje com pensamentos também diferentes da época que eu comecei, com pessoas que estão se organizando em grupo, principalmente pessoas pretas, né? Então eu estou muito feliz em fazer feiras de afroempreendedores. Então, para mim é uma renovação e uma força muito grande, porque eu não preciso me adaptar em nada mais, assim. Então isso é só com o tempo mesmo que você começa a perceber aonde que você tem que estar. Então não tem que estar em todos os lugares, achar que tudo tem que fazer, né?
E aí você eu escolho as feiras, exatamente, principalmente por causa também do público, né? Então tem algumas experiências inenarráveis, assim, de público preto olhando o meu trabalho e se identificando imediatamente, sem eu explicar uma vírgula. Sabe, é como se a pessoa sintonizasse o que eu queria falar, sem falar nada. A arte, ela capta as pessoas. Meu trabalho, o trabalho de qualquer artista, é o trabalho que vai conversar, é o trabalho que capta. E aí a gente vai conversando sobre o processo, mas o trabalho ele tem força suficiente. E não é só o meu trabalho, a gente sabe, e eu entendo isso como um canal, como uma manifestação mesmo do que precisa ser feito, né? Esse trabalho mesmo aqui, ó, Sua Força é Raiz. Esse trabalho eu não gostei da tela, quando eu pintei, eu nem ia mostrar, por exemplo. Não curti, simplesmente, assim. E essa frase, Sua Força é Raiz, foi uma frase intuitiva. Eu tava tomando banho e veio Sua Força é Raiz. Eu falei, boa essa frase. E esse é o trabalho que mais vende. Então, não necessariamente é o que você mais gosta. Então, o ego ali do artista, ele está sempre sendo trabalhado, né? No sentido de põe para o mundo e aí é o mundo, entendeu? Que vai ditar se é bom, se não é, sei lá, qual que é a métrica. Mas a verdade é que tem força isso. Então a gente não tem domínio total do nosso trabalho, nem na produção dele, nem na idealização, né? A ideia não vem nossa, crua. Então tem uma coisa que fala assim, né? Tipo, lembra que o trabalho não é só seu, né? Que é uma coisa compartilhada mesmo. Então eu acho que extrapola o que a gente quer fazer, né? Então esse é um exemplo, por exemplo, Sua Força é Raiz é um exemplo de trabalhos. E outros trabalhos que vêm, que as pessoas leem coisas que eu não imaginava que poderia ser lido, né? Então a arte é aberta, por isso que eu gosto, por isso que eu amo fazer arte, por causa desse descontrole, desse não saber onde vai dar. Desde um imã de ladeira a uma tela, um mural, então desde um lenço que eu faço e que a pessoa sei lá, veste ele de uma outra forma, vai para a cidade, né? Sei lá, pega uma bolsa aí e vira uma bolsa manifesto, né? Usa símbolos que só a gente sabe o que é, e aí se conecta com outras pessoas que sabem o que é esse signo, esse símbolo. E aí essas bolsas mesmo que eu faço, eu queria ir pra rua também, sei lá, fazer as pessoas andarem e manifestarem palavras, sensações, né? Essa daqui mesmo, eu acho que é tipo um reforço, porque essa série aqui, ela chama, por exemplo, uma bolsa escrito Eu Sou Amor, uma bandeira escrito Eu Sou Amor. Isso aqui é revolucionário, assim, no meu entender, enfatizar isso que a gente é amor, que a gente tem como seguir, né? É revolucionário nos dias de hoje. O ser humano coloca as coisas, um pensamento em caixinhas, assim, é tudo integrado. Então, assim, eu vejo, né, não tinha artista em família, mas meu pai fotografava, filmava na década de 80. Ele, cara, pra mim era um artista com um olhar, como é que ele estava captando as imagens ali das filhas e tal. Só que ele não pôde usar isso, foi trabalhar, foi, né, ganhar dinheiro e tal. E hoje eu pude, a partir dele, dessa estrutura que ele me deu, poder enfrentar uma arte como opção de vida mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu faço muito trabalho com criança, com jovem, com velho, qualquer um que queira experimentar a arte. E eu vejo que, gente, todo mundo tem possibilidades, todo mundo é artista, todo mundo cria. Isso não é simplesmente, criar não é visualidade só. Criar é criar um poema, criar uma palavra, criar um pensamento, uma outra forma de ver a vida, um olhar diferente para o mesmo caminho que você faz. Então, o ser humano, ele é criador por natureza. E a criação, ela é artística, ela é espiritual. Não tem como. A intuição que vem para qualquer pessoa, ela vem de um outro campo. Tem umas coisas que as pessoas falam, né? A intuição são seus ancestrais sussurrando no seu ouvido. Você se conecta com isso? Porque hoje as pessoas estão mais no pensar, né? Eu acho que assim, a arte, ela tá em tudo. Sem arte a gente não vive. A arte é do ser humano, né? Porque o ser humano é espiritual. Então acho que é desse campo que colocaram o nome de arte, né?
Mas pra mim é vida. Pra mim eu não sei. Não sei viver assim, sem isso, né? E é isso. Essa, por exemplo, é uma série de 22 imagens que conta uma história mesmo minha. Foi inspirada não, né? Foi uma catarse praticamente, porque a arte também me serve para isso também, para eu me curar de tudo. E essa é uma série que eu chamo Série Amar. E ela conta uma história aqui, que é minha particular, mas que depois que eu coloco no mundo, ela é aberta e serve para contar outras histórias. Então ela é um enredo, ela é uma narrativa do meu processo de cura, de 2 anos. E aí ela também, para mim, serve como um processo de amadurecimento muito grande. E é uma necessidade de cor que eu tenho, é uma necessidade de vida, de cor. Minhas coisas sempre foram muito coloridas, eu sempre fui muito expressiva. E quando eu entrei na faculdade, era assim, menos, isso aqui parece serigrafia, não parece pintura. E daí? Se parece, se não parece. Eu quero cor, eu quero tinta forte. Parece que eu tinha, e eu ainda tenho essa fome mesmo da cor como uma bandeira, uma expressão própria, né? Esse aqui foi uma série que eu fiz de colagens, que é dificílimo você achar pessoas pretas nas revistas, assim, é um processo manual muito demorado. E esses processos, esse aqui são colagens que na época eu fiz baseado nos estudos de astrologia com filosofias africanas e tal. Então, assim, isso aqui é muito futurista, eu acho, sabe? Assim, da gente se ver também nesse lugar de vida que prospera, vida que acontece por muito mais tempo do que os antigos, né? Então, isso daqui são recados também, né? De coisas que eu precisava colocar na terra e na vida, né? Então, essas mãos que ajudam, que florescem na cabeça dessa pessoa, que essa pessoa está saindo de um casulo ainda, num campo espiritual, né? E a flor do cerrado. A flor do cerrado, que é extremamente bruta, linda, maravilhosa. Eu moro no cerrado, sei como é, né? Então, são várias pessoas aqui, são várias consciências que ajudam a florescer uma pessoa, a sair desse lugar, não é sozinha, né? Então, eu vejo isso, assim. Então, cada uma dessas imagens tem histórias profundas e que não necessariamente eu preciso contar todas, porque a imagem ela faz isso, a pessoa se conecta e vai lembrar de coisas que tem referências na história dela, né? Mas eu achei massa porque um cara realmente leu isso aqui como futurismo, como futuro ancestral, né? Todas essas leituras que a gente vê, né? E na verdade eu nem tinha pensado nisso, né? Eu coloquei a cruz aqui da encruzilhada mesmo, da vida, do universo, o mundo ancestral. Isso aqui é como se fosse um mapa, aqui é a encruzilhada. E tudo que a gente não... A beleza de se ver de uma maneira transformadora, né? Muitas coisas. A lua. Então, assim, tem altas histórias. Então, eu gosto de, por exemplo, a colagem, que é uma oficina muito tranquila para fazer com as pessoas, e quem está assistindo se aventurar também. Não sei desenhar, não sei pintar, não sei o quê. Todo mundo sabe. Todo mundo tem um jeito, né? Mas a colagem, ela é interessante porque é um recorte, todo mundo sabe colar, né? Papel e montar, brincar. A arte tem essa coisa da brincadeira lúdica, né? Então, eu aconselho as pessoas a começarem também por colagens, que é muito legal, né? E aí, depois que você faz a colagem, se você está num grupo, por exemplo, mostra para as pessoas e espere as leituras delas sobre a colagem que você fez, por exemplo. Você vai abrir outros campos, outras perspectivas. Às vezes, o que você quis dizer de uma maneira consciente, quando você faz arte ou na colagem, ela sai de outro jeito. É o seu inconsciente que começa a manifestar ali. E aí, essa interpretação, leitura das pessoas, surpreende de uma maneira, assim, surreal, como diz, né? Para mim, eu vejo a vida como esse emaranhado de consciências mesmo, assim, coisas que às vezes não são nossas e que a gente reproduz, né? Tem a cultura ela faz muito sentido, onde você nasceu, família que você nasceu, né? Como que você foi criada. Mas também existem memórias também, né? Dos nossos antigos.
Então essa coisa da expressão crenças limitantes, eu acho que já está desgastado, inclusive, mas eu acredito que a gente tem que fazer sempre uma autoanálise e perceber se aquilo é nosso mesmo, assim, na nossa realidade, no momento presente. Eu já tive crises, por exemplo, de choro, por gatilhos que vieram, e que eu acolhi, chorei e falei assim, gente, isso eu sei que não é meu, esse ódio, essa raiva, eu sei que não é minha, mas é minha ao mesmo tempo. E aí eu choro e vou descarregando aquilo, e é meio que eu faço uma conversa comigo mesma, assim. E aí isso não vai me limitar, isso não vai me colocar num lugar menor, né? E é o processo de autoanálise o tempo todo. A arte, ela já faz isso, mas eu trouxe a astrologia para a minha vida, assim, também como esse lugar de autoanálise, de terapêutico mesmo, né? Então, essa coisa de entender que aquele corpo, que o meu corpo está trazendo uma memória que eu não sei de onde vem, mas eu sei que tem força, eu só recebo. Hoje em dia eu recebo e descarrego, para eu poder aliviar e para eu poder me autorizar a ir para frente. Me autorizar a falar que eu quero sim ter uma vida mais tranquila, eu quero sim estar nos lugares que eu mereço. É uma autoafirmação, não negando nada, né? Tem coisas que eu vivo também que eu me sinto totalmente desconfortável, porque existe um estereótipo também, né? Uma coisa da sociedade mesmo, quando vê as pessoas, né? Já criam pré-histórias da pessoa, né? E aí eu vou e coloco a minha história. A minha história é diferente, toda história é diferente. Todo mundo tem um jeito de falar sobre o que sentiu, né? E eu acho que isso é o mais bonito, quando existe verdade, autenticidade naquilo. Então, a crença pode até existir ali, mas o que é que realmente você acredita? No que te move para a vida? O que faz eu ficar aqui o dia inteiro em pé? O que faz eu continuar indo em feiras? O que me move? Alguma coisa me move e eu tenho que ter certeza disso, para eu não estar nessa validação, meu trabalho é bom mesmo, não sei o quê. Claro que meu trabalho ele vai evoluindo a partir da opinião das pessoas também, mas eu sei onde eu posso estar, eu sei onde eu quero estar, e isso é uma força que só com o tempo, só com a maturidade, o tempo ele é sábio. Por isso que eu tenho até uma imagem que fala do tempo mesmo, o tempo ele é sábio. Então você não vai ter atitudes aos 20 anos, você vai ter, sei lá, outras, né? A gente tem que também construir as nossas próprias forças, porque crença é acreditar. O que é que eu acredito em mim? Porque se eu não acredito no que eu faço, no que eu sou, no que eu estou aprendendo, como que eu desconstruo uma outra crença, né? Vou colocar o que no lugar? Se minha família foi pobre, isso é meu não sei o quê, isso não me permite, não sei o quê. Mas o que você quer? Qual que é a sua força? Onde você tem potência? Porque essas coisas, elas vão estar como se fossem fantasmas mesmo dentro da nossa cabeça. E aí, você fala, não, eu vou relaxar. A pergunta é, qual é a sua potência? O que você pode fazer que só você consegue fazer? E que você faz com autenticidade. Quando a pessoa olha e fala assim, eu conheço esse trabalho, eu conheço essa música, eu conheço essa expressão. Né? Eu brinco assim, as pessoas acertam os presentes para você, porque, né? Acertou o presente porque você está sendo autêntica, né? Em algum sentido. As pessoas me conhecem. Né? Então, é como você está no mundo. Eu acho que esse mundo ele precisa de gente cada vez mais autêntica, assim. Porque é isso que eu acredito na astrologia. Seu sol é único. Você veio para brilhar, você veio para acender também outros sóis. Então, se eu gosto de estar nesse lugar potente, eu também quero que os outros também sintam isso, né? Então, somos sóis, né? Maravilhosos. Bora trabalhar.